Boa noite, irmãos, tudo bem? Bom, vamos dar sequência à nossa série, irmãos. Conforme a gente vai meditando nessas expressões da palavra, é necessário, a gente se alegra porque, ao mesmo tempo que a Bíblia revela para a gente aquilo que nós necessitamos para sermos salvos, a gente percebe que nós já recebemos tudo de que precisamos através de Cristo. Mas meditar nessas verdades, pensar nessas verdades, entendê-las, nos leva a entender melhor a maravilha da salvação de Cristo e viver essa salvação. Na semana passada, o pastor Flávio trouxe para a gente a reflexão no é necessário nascer de novo. E nessa semana, a gente vai caminhar juntos por um outro trecho do capítulo 3 de João, onde a gente vê uma outra expressão que também diz um é necessário. Agora, não uma expressão dita por Jesus, mas uma expressão, uma frase proferida por João Batista, o que não diminui a sua importância quando a gente analisa o contexto da frase. Eu quero convidá-los a abrir já as suas Bíblias, no livro de João, capítulo 3. Vamos estar fazendo a leitura inicial nos versículos 22 a 30. No decorrer desse sermão, a gente vai caminhar por esses versículos, vamos voltar a eles e vamos analisar também outros trechos da Bíblia. Então, eu peço que você mantenha a sua Bíblia, o seu aplicativo a postos, mas também vai estar sendo projetado. João 3, a partir do 22, nós estaremos lendo até o 30. Versículo 22 diz assim: Depois disso, Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judéia, onde passou algum tempo com eles e batizava. João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e o povo vinha para ser batizado. Isto se deu antes de João ser preso. Surgiu uma discussão entre alguns discípulos de João e um certo judeu a respeito da purificação cerimonial. Eles se dirigiram a João e lhe disseram: Mestre, aquele homem que estava contigo do outro lado do Jordão, do qual testemunhaste, está batizando, e todos estão se dirigindo a ele. A isso João respondeu: Uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Vocês mesmos são testemunhas do que eu disse. Eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado por ele. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Essa é a minha alegria, que agora se completa. É necessário que ele cresça e eu diminua. Oremos. Senhor, nós te louvamos, Pai, pela leitura da Tua palavra. Te agradecemos também, Pai, pelos louvores, por podermos estar aqui, Pai, louvando a Ti e ouvindo de Ti. Pedimos que nessa hora o Senhor ilumine, Pai, os nossos corações para entendermos a Sua verdade através das Escrituras. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, aí está a expressão que nós vamos analisar nesse domingo. O é necessário deste domingo. É necessário que ele cresça e eu diminua. Essa frase, ela é bastante popular. É uma frase daquelas que, se você caminha no ambiente de igreja ou se você é cristão há algum tempo, com certeza você já ouviu essa frase, talvez você já tenha dito essa frase. É uma daquelas frases que são marcantes e acabam se tornando até slogans, ou coisas que a gente fala como ditados no dia a dia, que Jesus cresça e que eu diminua. E é bom ver isso. É bom quando frases da palavra de Deus, elas se tornam populares. A gente começa a ver ela no nosso dia a dia, às vezes até fora do contexto de igreja. Mas a gente precisa tomar um cuidado, porque quando essas frases elas se tornam populares e a gente escuta ela com frequência, às vezes a gente esquece de analisar o contexto da frase. Aonde ela se encontra nas Escrituras? Quem disse? Em resposta ao quê? Por quê?
E o risco que a gente corre, às vezes, é de esvaziar as expressões do seu sentido. E a palavra de Deus, como nós temos aprendido e percebido na nossa caminhada cristã, é muito profunda. Quanto mais a gente mergulha, quanto mais a gente se aprofunda, mais nós nos tornamos edificados pela palavra. Sempre há algo a mais para alcançar da palavra de Deus. E pensar na frase como somente uma expressão de humildade, como ela geralmente é dita, né? Geralmente quando a pessoa usa essa frase, que Jesus cresça e eu diminua, é uma expressão de humildade. Pode ser uma expressão de humildade sincera em alguns contextos, em outros talvez não. Mas ela vai muito além disso. Como eu disse, para a gente analisar, vamos começar pensando em quem disse a frase. E aí entra a figura de João Batista. Como eu disse no início, a frase dessa semana não é dita por Jesus, é dita por João Batista. A que nós estudaremos na semana que vem também foi dita por João Batista. E quem foi João Batista? Quando a gente para analisar a palavra de Deus e o que ela diz acerca de João Batista, quando a gente olha também para Jesus, para o testemunho que Jesus dá acerca de João Batista, porque João Batista testificou de Jesus, mas Jesus também testificou de João Batista. A gente percebe a importância desse personagem no Novo Testamento, a grandeza do ministério para o qual ele foi chamado. E o Novo Testamento é tão rico, e a gente tem tantas figuras ali usadas por Deus, que às vezes pode ser que João Batista fique até um pouco ofuscado, a gente não fala muito sobre ele. Mas é uma figura de grande importância no plano de salvação que Deus escreveu e registrou e revela para nós através da palavra. Eu mencionei que Jesus testificou de João Batista. Para entendermos um pouco melhor quem foi então João Batista, vamos ver o que Jesus falou dele. A gente pode ir lá em Mateus, capítulo 11, e a partir do versículo 11, Jesus vai dizer: digo-lhes a verdade, entre os nascidos de mulher, não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Olhando somente esses 2 versículos aqui da declaração de Jesus, já fica claro a importância desse personagem. Jesus vai dizer que não surgiu ninguém maior do que João Batista entre os nascidos de mulher. Que importância maravilhosa que Deus atribui a ele. E, no entanto, a frase seguinte de Jesus pode ser até um pouco frustrante, angustiante e assustadora para a gente. Porque depois de dizer que João Batista seria o maior entre os nascidos de mulher, ele diz que o menor no reino dos céus é maior do que ele. Essa expressão ela pode assustar por muitos entenderem que nos é necessário ser melhores do que João Batista para alcançar o reino dos céus. Ou até mesmo na expressão seguinte de Jesus, quando ele diz que o reino do céu é tomado à força, e quem se apodera do reino dos céus são aqueles que, através da força, se apoderam dele. Se nós levarmos para um contexto legalista a declaração de Cristo, sem entender o contexto e o todo das Escrituras, podemos ficar assustados e pensar: eu não estou fazendo o bastante para ser salvo. Afinal de contas, quem foi João Batista? Um homem que dedicou a sua vida inteira ao ministério a qual ele foi chamado. Um profeta que vivia no deserto, se alimentava do que o deserto tinha a conceder a ele, vestia roupas rudes e dedicava a vida a pregar a mensagem do arrependimento, a pregar a chegada deste reino. Será então que eu preciso ser melhor do que João Batista e fazer mais do que ele para ser salvo? Meus irmãos, não é isso que Jesus está falando. Quando Jesus ele diz, e aqui Jesus já desenha um limiar importante, desde os dias de João Batista até agora,
ele está dizendo que a partir de João Batista era um novo tempo, era um novo momento, há uma divisão. Desde aquele momento, o reino dos céus é tomado à força, mas essa força não é a nossa força, não é a força do nosso braço, porque nós, pela nossa força e pelas nossas qualidades, não podemos fazer por merecer o reino de Deus, não podemos nos fazer dignos de herdar o reino de Deus. Esse tomar a força do qual Jesus fala, ele está falando do seu próprio ministério, onde ele sozinho cumpriria o todo da lei que tinha sido estabelecida no Antigo Testamento, apontando para ele. A força é a força do braço de Jesus. Pela força do seu braço nós fomos salvos, pois ele cumpriu em plenitude a lei. Não só tendo cumprido a lei e vivido uma vida perfeita, ele se entregou como cordeiro, como sacrifício perfeito, para que nós pudéssemos ser perdoados, para que o nosso castigo recaísse sobre ele. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O reino dos céus é sim tomado à força, mas não pela nossa força, pela força e pela obra realizada por Jesus Cristo na cruz. E hoje nós podemos nos apoderar do reino dos céus como um presente que nos foi dado através da sua graça, pois nós não merecíamos. Quando Jesus diz que o menor no reino dos céus é maior do que João Batista, isso é porque ao receber a salvação conquistada por Jesus, nós temos a justiça de Cristo imputada a nós. Apesar de pecadores, apesar de limitados, apesar de falhos, quando Deus olha desde a sua eternidade para nós, Ele vê o sangue do seu Filho, a perfeição do seu Filho, nossos pecados foram lavados no seu sacrifício. É por isso que o menor no reino dos céus é maior do que João Batista, porque nosso pecado foi lavado, foi levado completamente por Jesus Cristo. Seguindo adiante no texto, Jesus também vai dizer, pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se vocês quiserem aceitar, este é o Elias que havia de vir. Aquele que tem ouvidos, ouça. A importância de João Batista está ligada no fato de que ele foi o último representante da lei e dos profetas, que atuou até aquele momento. Jesus deixa muito claro esse limiar. João Batista em si, ele representava o ministério dos profetas que atuaram no Antigo Testamento. Durante todo o Antigo Testamento, desde o momento em que Deus chama o povo de Israel para ser o seu povo escolhido, para representá-lo na terra, com uma promessa a Abraão de que através da descendência dele viria o Messias, o Cristo, e que ele teria uma descendência que não se pode contar. Durante toda a história do povo de Israel, por muitas vezes o povo se desviava da verdade de Deus e da vontade de Deus. E Deus, em sua infinita graça e misericórdia, nunca desistiu daquele povo. Ele enviava a figura dos profetas. Os profetas eram pregadores que surgiam ali para chamar o povo ao arrependimento e para informar e para profetizar e anunciar que a vontade de Deus se cumpriria e se cumpriria plenamente em Jesus Cristo. A lei e os profetas, elas apontam para Cristo. Quando Jesus diz que João Batista era o Elias que havia de vir, ele não está dizendo que é uma reencarnação de Elias, que o Elias que viveu no Antigo Testamento de alguma forma retornou. Ele está dizendo que João Batista carregava sobre si o ministério, o Espírito que operou através de Elias. E que da mesma forma que no Antigo Testamento chamou o povo ao arrependimento e anunciou a chegada do reino, aqui chamava mais uma vez o povo ao arrependimento e anunciava a chegada deste reino. Mas agora o reino de fato havia chegado, porque o rei estava presente. Israel, embora alguns ouvissem o chamado dos profetas ao arrependimento e voltassem para Deus,
A liderança de Israel, muitas vezes a própria liderança do sacerdócio, renegava, os reis renegavam o ministério dos profetas. Perseguiam, matavam. Muitos profetas foram mortos cruelmente. Com João Batista não foi diferente. Nós conhecemos a história, nós sabemos que ele também foi morto por pregar a verdade. Então João Batista carregava consigo a tradição dos profetas, mas em um momento especial, anunciando a chegada de um novo tempo. João Batista foi um profeta usado para quebrar um silêncio que tinha durado mais de 400 anos. Aquilo que é chamado o período interbíblico ou período intertestamentário. Entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, se você olhar na sua Bíblia, provavelmente vai haver uma folha em branco, e essa folha lá representa esse período. Durante esse tempo, Deus cessou de enviar os profetas. Mas isso não significa que Deus tinha desistido do seu povo, nem que ele tinha perdido o controle da história. Se a gente estuda a história do que ocorreu naquele período, Deus estava silenciosamente trabalhando e preparando todas as coisas para a chegada do Messias. Quando Jesus Cristo chega, todos os fatores políticos, culturais, sociais, estavam ideais, adequados para a chegada dele. Reinos se ergueram e caíram nesse período de 400 anos. O Império Helênico, grego, que através desse império foi difundida uma língua comum, que foi o grego, língua que foi usada por Cristo para pregar e trazer a sua verdade, e aonde a mensagem ficou registrada no Novo Testamento. Durante esse período também se ergueu o Império Romano, que unificou os povos embaixo da sua pax romana, uma paz inquieta, porque era um domínio, mas que estabeleceu ali estradas e estabeleceu condições para que as pessoas viajassem entre lugares diferentes, estradas essas que seriam utilizadas pelos discípulos de Cristo para espalhar a sua verdade. Isso nos faz lembrar que nada que acontece no mundo, a história não sai do controle de Deus, e toda a história caminha para um ápice, que é a revelação de Cristo. Só que antes que Cristo viesse, de fato aparecesse, Deus envia João Batista como o último dos profetas, como um arauto, um mensageiro para avisar aquele povo, novamente, como os profetas tinham dito no Antigo Testamento, para dizer: arrependam-se, o reino de Deus chegou, é a hora. No último livro do Antigo Testamento, inclusive cronologicamente falando, porque nem toda a Bíblia é organizada de forma cronológica, mas o último livro do Antigo Testamento é o livro de Malaquias, e cronologicamente é de fato o último profeta que deixou as suas profecias registradas. E esse profeta ele vai dizer da vinda de Cristo e da vinda desse arauto, da quebra desse silêncio. Lá em Malaquias 3, versículos 1 e 2, ele vai dizer: vejam, eu enviarei o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim, e então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá para o seu templo. O mensageiro da aliança, aquele que vocês desejam virá, diz o Senhor dos exércitos. Malaquias está dizendo claramente que João Batista seria esse mensageiro que prepara o caminho diante de Cristo, e que a partir dali Cristo se apresentaria o mensageiro da aliança, de um renovar dessa aliança que Deus tinha feito desde os tempos de Abraão, mostrando tudo em sua plenitude. Mas o que é esse preparar o caminho, do qual Deus vai falar através do profeta? Por que era necessário preparar o caminho adiante de Cristo? Se nós formos aos últimos versículos do Antigo Testamento, lá em Malaquias 4, e aí eu peço perdão porque no slide está Malaquias 3, mas é 4. Já acertou, né? Obrigado. Lá em Malaquias 4, nos 2 últimos versículos do Antigo Testamento, o profeta vai dizer: vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor.
Então, quando Jesus ele se refere a João Batista como o profeta Elias, isso não foi por acaso. Ele estava também fazendo referência à profecia de Malaquias e mostrando claramente e sem dúvida de que esse momento tinha chegado. E o que o profeta diz que esse homem ele viria fazer? Ele fará com que o coração dos pais se voltem para seus filhos e os corações dos filhos para seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Essa expressão pode gerar uma confusão em nós, porque se a gente lê o que ficou registrado sobre João Batista, pelo menos a Bíblia não diz que ele fez nenhum ensinamento, ou que ele disse nada acerca do conciliar de pais e filhos. Mas a Bíblia precisa ser analisada em contexto. Se a gente for lá no primeiro capítulo de Malaquias, Deus se dirige a Israel, já no início da sua profecia, como um pai que fala a seus filhos. Ele pergunta especificamente à classe dos sacerdotes de Israel, ele faz uma pergunta, ele diz assim: o filho honra o seu pai, e o servo o seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou o Senhor, onde está o temor que vocês me devem? Então, aqui mais um pouco à frente, quando o profeta Malaquias fala sobre converter o coração dos pais a seus filhos e dos filhos a seus pais, ele está fazendo referência a esse chamado de arrependimento ao qual João Batista proclamaria, chamando o povo para uma conciliação com seu pai, uma conciliação com Deus. Pois Deus, dentro da sua infinita misericórdia, já tinha iniciado o diálogo. Quando Deus manda um profeta chamando ao arrependimento, apesar do que muitos se ofendem por entender que precisam se arrepender, a gente precisa entender que é Deus em sua infinita graça, mostrando que nós precisamos nos arrepender e voltar a Ele. É Deus iniciando o diálogo, é Deus dizendo: meu filho, se arrepende, me busca e eu vou te aceitar. Sou eu quem está chamando, sou eu quem está convidando. Eu sou um Deus de justiça, mas eu sou rico em misericórdia. Arrependa-se e busque a mim. E essa era a mensagem de João Batista. Ele não tinha uma mensagem agradável. Ele não veio para trazer uma mensagem, como muitos esperavam na época, ao povo judeu, de que eles eram um povo especial e escolhido pelo Senhor, e que por causa disso eles teriam grande poderio militar, e eles poderiam conquistar Roma e se livrar do domínio de Roma. João Batista vem trazer uma mensagem de arrependimento, uma mensagem desconfortável, uma mensagem de dizer àquele povo que era necessário que eles buscassem a Deus, e por isso essa mensagem não foi aceita por alguns. Embora muitos tenham ouvido essa mensagem, embora muitos tenham ido até João Batista, apesar dele ensinar no deserto, a Bíblia relata que muitos iam até ele, muitos aceitavam a sua mensagem, muitos se arrependiam e demonstravam isso através do batismo. Então, o que nós podemos perceber é que através do ministério de João Batista, Deus já vinha preparando o povo para a revelação de Cristo, já vinha preparando o povo para o chamado de Cristo, já vinha demonstrando a necessidade de arrependimento para fazer parte do reino dos céus, que plenamente se revelava no meio deles. E é exatamente o batismo que é a maior marca do ministério de João. Tanto é que ele passa a ser conhecido como João Batista. A Bíblia fala que ele ensinava, chamava as pessoas ao arrependimento e que ele batizava. Se a gente pensa sobre o batismo, para os religiosos judeus daquela época, o batismo era uma prática estranha. Havia, sim, na lei, na tradição, alguns rituais de purificação previstos, onde a pessoa deveria se lavar com água, mas eram atos muito diferentes do batismo de imersão que João realizava. E também eram realizados em contextos diferentes. Em alguns momentos, depois dos sacrifícios, os sacerdotes eles deviam se purificar.
O que tinha na lei de mais parecido com o batismo de João era quando um gentio ele se convertia ao Deus de Israel. Ele precisava ser imerso em água, demonstrando que agora ele viveria uma nova vida, como alguém convertido ao Deus dos hebreus. Então, para um judeu orgulhoso da sua nacionalidade, da sua tradição, o batismo, ele soava como um sacrilégio. Ele poderia dizer: eu não preciso disso, eu já sou judeu, eu sou da descendência de Abraão. Inclusive, quantos resistiram também à mensagem de Jesus usando desses argumentos? Nós não precisamos da sua mensagem, do seu ensino, nós já temos Abraão e os profetas. O que eles não perceberam é que Abraão e os profetas falavam de Jesus, e que é através de Jesus que Abraão e os profetas foram salvos. É Jesus quem valida a mensagem de Abraão, dos profetas de João Batista, e não o contrário. Eles não entendiam que ali estava quem era maior do que Abraão, quem era maior do que Moisés. Mas João Batista chamava judeus e estrangeiros também ao batismo de arrependimento. Ele pregava a significância do batismo, do submergir nas águas, se purificar e viver uma nova vida, uma vida que honra a Deus, uma vida fazendo parte do reino de Deus. E aí a gente se lembra do sermão da semana passada, do outro necessário, é necessário nascer de novo. Então, para os sacerdotes, para os escribas, o batismo era escandaloso. E é exatamente aí que começa a discussão que a gente encontra no texto que nós lemos. O texto vai dizer que discutiam os discípulos de João, e discutia também, algumas versões, algumas traduções dizem um judeu, e outras dizem alguns dos judeus, então a gente não sabe se é uma pessoa ou se várias pessoas, mas havia uma discussão entre eles acerca do batismo. E uma discussão porque Jesus estava praticando o batismo. O que a gente pode inferir, até através da resposta de João Batista, que a gente vai analisar com um pouco mais de cuidado, é que talvez os discípulos de João eles estivessem preocupados que o ministério de João estivesse sendo, de alguma forma, cooptado por Jesus, que Jesus estivesse tomando aquilo que era de direito de João. Eles diziam: mestre, aquele homem que você testemunhou, ele também está batizando, e está todo mundo indo lá, todos estão se dirigindo a ele, como se houvesse algum tipo de concorrência entre João Batista e Jesus. Mestre, as pessoas não estão mais te procurando, estão indo a ele. E eu imagino que para o judeu tradicional da época, a preocupação dele era que aquela doutrina estava se difundindo. Agora havia outra pessoa batizando, agora havia mais pessoas sendo batizadas. E isso com certeza era ofensivo para ele. E aí é necessário analisar, finalmente, a resposta de João Batista. Voltando lá no texto, em João 3, no verso 26, João Batista vai responder, no 27, perdão. A isso, quando eles questionam a João Batista acerca de Jesus estar batizando, João vai responder: uma pessoa só pode receber o que lhe é dado do céu. A resposta de João Batista é categórica, é direta, é simples. Ele entende que o batismo e o ministério não são propriedade dele. Ele entende que ele não tem direito sobre isso. Uma pessoa só pode receber o que lhe é dado do céu. E aqui nós já temos o princípio de uma lição do que é humildade verdadeira. Não uma falsa modéstia, mas o entendimento de que tudo verdadeiramente pertence a Deus. O entendimento de que o que alcançamos, o que realizamos, o que temos de bom, vem de Deus, não vem da gente. E o fato de vir de Deus não diminui essas conquistas e essas coisas, mas coloca o nosso coração no lugar certo. O lugar de entender que não pertence a nós e de ser gratos a Deus pelo que temos e pelo que fazemos e por quem somos, pois é Ele que nos edifica e nos constrói. Muitos acabam se afundando no pecado por perder de vista
que até o que nós temos de melhor vem de Deus. As pessoas começam a entender que suas qualidades, que seus talentos, que seus bens são direito e propriedade e conquista dele. E a partir daí se levantam pecados, orgulho fora do lugar, a ira, a inveja, quando alguém está fazendo algo melhor do que ele ou está tendo mais do que ele. Quantos pecados podem se instalar num coração que não coloca a graça no seu devido lugar, e não dá glória a Deus pelo que vem dele. Mas não é isso que nós vemos em João Batista. Apesar de ser esse homem tão importante, o maior entre os nascidos de mulher, foi a referência que Jesus deu dele. Ele ainda entendia que ele só poderia receber o que é dado do céu. O ministério para o qual ele tanto se dedicou, como eu falei, a vida toda dele era dedicada a isso, voltada a isso. Ele entendia que tudo vinha do céu, não era mérito de conquista dele. Quando começamos a entender o ministério, o chamado de Deus, como algo que é nosso, a gente perde a direção de que nós somos chamados para dar glória ao nome de Deus. É para isso que fomos criados. Infelizmente, a gente ainda vê muito isso no meio de igreja, no meio evangélico, enfim. Mas não se aplica apenas no contexto de igreja, na nossa vida em geral. Quão melhor é a nossa vida quando a gente começa a entender que o que a gente tem de melhor vem de Deus e a gente começa a dar graças a Ele por isso. Isso até nos faz descansar, porque a gente entende que Deus está cuidando de nós. Lembrar que a gente só recebe o que é dado dos céus é um pensamento libertador, um pensamento que semeia gratidão nos nossos corações. E além disso, nós precisamos lembrar que Jesus também tinha ido até João Batista e tinha se batizado. E que Jesus deu sequência batizando. João Batista entendia que Jesus não tinha roubado a ideia dele. Jesus batizar era o que validava o batismo de João Batista. O fato de que Jesus batizava era o que testificava que isso era uma ordenança vinda de Deus, uma ordenança que nós mantemos até hoje, o batismo. Uma ordenança que sinalizava a chegada de uma nova aliança, ou talvez, melhor dito, de um novo momento de renovação da aliança. Deus enviou João Batista para sinalizar aos judeus e aos povos que o reino, na sua plenitude, havia chegado, mas muitos continuaram apegados ao velho, ao antigo. Essa mensagem, ela continua sendo muito relevante hoje. Há muitos que creem em um tipo de teologia que prega haver uma dispensação especial para Israel e uma dispensação separada para a igreja. Como se Israel até hoje fosse um povo que tem uma aliança, um acordo separado com Deus, um povo que tem algo de especial em relação aos outros. Por isso, tantos usam símbolos, bandeiras e coisas que remetem ao povo de Israel. Mas o que a Bíblia nos ensina, e o que Paulo, inclusive, testifica de forma muito clara e evidente em suas cartas, é que a aliança que Deus ofereceu a Israel lá atrás, em Abraão, para a sua descendência, é a mesma que se aplica a nós. Pois quando Deus promete a Abraão uma aliança e que haveria uma descendência que não se poderia contar, ele estava falando primeiramente que seria através, sim, da descendência direta do sangue dele, que veria a figura do Messias. Mas ele também estava incluindo nessa descendência aqueles que seriam incluídos a essa aliança e a esse reino, não por direito de sangue ou descendência, mas pela graça maravilhosa de Jesus Cristo, que não seria exclusiva nem dedicada a apenas um só povo. Nós entendemos que as promessas feitas a Israel são as mesmas feitas à igreja. O próprio João Batista, ao testificar aqui, ele está dizendo isso. A mensagem de João Batista é muito coerente com esse entendimento. E quando a gente vê os próximos versículos, isso fica muito claro.
Ele vai seguir dizendo: vocês mesmos são testemunhas do que eu disse. Eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. A noiva, ela pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo, que o atende, o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria, que agora se completa. Quando João Batista usa a figura de um casamento, ele se coloca ali na pessoa do amigo, como se fosse talvez um padrinho, que até o momento do casamento presta serviço ao noivo, ajuda, trabalha, serve. Ele está falando, mais uma vez, a gente precisa se lembrar disso, não apenas de si mesmo. Ele está falando de toda a tradição e toda a instituição religiosa dos judeus que tinha sido imposta até aquele momento. Pois tudo apontava para Jesus Cristo. A lei apontava para Jesus Cristo, os profetas apontavam para Jesus Cristo, o templo apontava para Jesus Cristo, os ritos apontavam para Jesus Cristo. Ele se coloca nessa posição dizendo: até agora nós estivemos servindo ao noivo, agora o noivo se faz presente. Como aquele povo deveria reagir à mensagem de que Cristo estava presente, de que Deus estava presente, com grande alegria. A voz do noivo, ela devia suscitar naquele povo um sentimento de alegria, de plenitude, de entender que as coisas estavam se cumprindo. E por um tempo, isso foi verdade, enquanto Jesus andava entre eles, curava, multiplicava os pães, ensinava, servia. Mas, infelizmente, havia aqueles entre eles que preferiram se apegar à lei, à tradição, como se pertencesse a eles. O povo deveria celebrar o casamento como uma festa de conciliação entre Deus e o homem, pois essa é a verdade do sacrifício de Cristo. Ele concilia o homem pecador, a justiça de Deus é satisfeita em Cristo, e agora nós podemos ter acesso a Ele. O que a gente percebe, então, é quão mais profunda é a resposta de João Batista. Vai muito além de humildade sincera, embora também o seja. João Batista, ele se coloca numa posição de humildade, de declarar que todas as coisas eram para Cristo, inclusive o seu ministério. Mas ele não falava apenas de si. As declarações de João Batista mostram que toda a história escrita por Deus até aquele momento, tudo se rendia à grandeza do Cristo revelado. E é aí que a gente chega ao nosso é necessário de hoje. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Muito além de uma declaração pessoal, João Batista estava declarando que a lei e os profetas diminuiriam perante a plenitude da obra realizada em Cristo. João Batista estava declarando que a salvação não viria pelo cumprimento da lei, pois nenhum de nós é capaz de cumprir a lei em sua plenitude. E a Bíblia diz que se a gente peca em um ponto da lei, a gente quebra toda a lei, mas Jesus Cristo foi capaz de cumpri-la. A lei, o sacerdócio, tudo aquilo tinha o seu valor e a sua importância. Foram estabelecidos por Deus para mostrar a sua santidade e a sua perfeição. Mas a sua importância estava ligada ao fato dela apontar para Cristo. A grandeza de Cristo faz pequena todas as outras coisas. E aí, quando a gente volta a essa expressão utilizada no contexto atual, às vezes quando as pessoas falam que Cristo cresça, que eu diminua, parece que a pessoa está fazendo uma oração ou pedindo que ela consiga, diminuir ali a grandeza dela para dar um espacinho para Cristo. Não é isso que a frase revela. A grandeza de Cristo, que se revela em nossas vidas, como vem se revelando na Bíblia, progressivamente até aquele momento, ela naturalmente faz pequena todas as coisas. Então, quando o trecho fala que é necessário que ele cresça e que eu diminua, trazendo isso para as nossas vidas, é necessário que nós nos esforcemos
em entender a grandeza de Cristo e da sua obra e daquilo que Ele fez por nós. Pois entendendo a grandeza de Cristo e colocando as coisas sob perspectiva, aquilo que vem de nós naturalmente vai se diminuir. Quando a gente entende a plenitude e a santidade de Deus e a gente entende quão ofensivo é o nosso pecado perante Ele, embora aos olhos dos homens possa parecer um pecado inofensivo, a gente entende que é necessário diminuir. Cristo e sua verdade, eles precisam não apenas precisam sim ocupar o lugar central em nossas vidas, mas além disso, consumir e submergir todas as coisas. Cada aspecto da nossa vida precisa ser tomado sobre a perspectiva do Evangelho de Cristo. Pode parecer uma mensagem radical, mas é a verdade. Se nós entendemos que o mundo foi criado para Ele, por Ele, que nós fomos criados para a sua glória, então nós precisamos viver de acordo. E é somente entendendo essa verdade, entendendo quem Cristo é, que nós conseguimos nos colocar no nosso lugar. E é no nosso lugar que a gente alcança a plenitude da alegria e da satisfação em Cristo. Entender que muito que nós desejamos e buscamos, na verdade, não tem tanto valor. O que tem valor é Cristo e sua verdade, pois é uma verdade eterna e fala da eternidade que nós vamos passar com Ele. E já convidando à frente a banda, eu queria ir caminhando para o final, lendo um trecho de Romanos, onde o apóstolo Paulo ele resume muito bem, numa frase de louvor, todas essas coisas. Lá em Romanos 11:36, o apóstolo Paulo vai dizer: pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Esse verso, ele resume toda a história do mundo e da salvação. O mundo foi criado por ele, foi criado através dele. E foi criado para a glória dele. Da mesma forma, nós também fomos criados para a sua glória. Entender isso nos diminui, não no sentido de nos humilhar ou dizer que nós não temos valor. Nós temos grande valor, afinal de contas, foi através do sangue desse Deus vertido na cruz que nós fomos comprados. E é esse sangue que nos sustenta na sua presença. Mas entender essa verdade nos leva a colocar as coisas sob perspectiva e entender aquilo que é a obra de Cristo e não a nossa. É dele, não é nosso. O homem só pode receber o que for dado do céu. Eu também queria te lembrar que isso não é opcional. Hoje Deus nos chama, nos convida a viver uma vida exaltando o nome dele. Mas haverá um dia em que Cristo voltará à terra para julgar o mundo. E a Bíblia revela que naquele dia todo joelho se dobrará perante ele. Todo joelho há de se dobrar perante Cristo, pois dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Para nós, isso nos traz alegria e consolação, pois sabemos que Ele é o Rei perfeito. Vivemos um mundo difícil, um mundo onde o pecado ainda atua, onde nós sofremos por conta do pecado. Mas nós temos a promessa. O pecado ele já foi derrotado na cruz, mas um dia ele será exterminado dos nossos corações. Assim como toda lágrima, toda dor, toda angústia, toda preocupação. E nós viveremos uma vida eterna servindo a esse Rei maravilhoso. Uma vida cumprindo o propósito para o qual nós fomos criados. E mais importante de tudo, meus irmãos, e que fique guardado, é entender que não depende de nós. Entender que de nós não havia o que nós pudéssemos fazer, mas Cristo foi levantado por nós. E assim Ele cresce, e nós diminuímos, não na nossa importância, não no nosso valor,
mas diminuímos ao entender que a obra da salvação ela foi realizada por Ele. Conforme o Espírito ele atua em nossas vidas e nos santifica, nos transforma dia após dia para que nós possamos ser mais parecidos com Ele. Aquilo que vem de nós vai sendo diminuído, e aquilo que vem dele, a alegria, a graça, a misericórdia, os frutos do Espírito, a paz que não pode se abalar por circunstâncias ou por dificuldades, cresce. Nós somos edificados por Ele. Que você possa meditar nessa verdade durante esse último louvor e pedir que Deus a cada dia possa trazê-la à sua mente, ao seu coração, para que nós possamos viver uma vida conforme aquilo que Ele nos chamou a fazer.